Seja bem-vindo à resolução da nossa primeira questão do e-book sobre juros simples da banca IBFC. Então vamos para a nossa primeira questão. Questão 1 diz aqui o seguinte: um empréstimo bancário no valor de 90 mil foi quitado 5 meses depois pelo valor de 94.050. Assinale a alternativa que apresenta a taxa mensal de juros simples desse empréstimo. Então vamos lá, como é que a gente calcula essa taxa? Juros simples, eu vou colocar aqui as equações que nós temos. Juros, capital vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Montante, capital que multiplica 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos. E o montante, ele também pode ser calculado como o capital mais os juros. Tá? A gente pode usar aqui essas equações para trabalhar a parte de juros simples. Bom, o que nós temos? Nós temos o capital, 90 mil, esse aqui é o capital. Nós temos a quantidade de períodos, né, que é o tempo, são 5 meses. E nós temos aqui o montante, foi 94.050. O que a gente pode fazer? Podemos calcular os juros. Como é que a gente calcula os juros? Pega o montante e subtrai o capital. Então, 94.050 menos 90 mil. Nós vamos ficar aqui com 4.050 de juros. Esse valor aqui corresponde aos nossos juros. Aí agora a gente usa essa equação aqui, a primeira, que é a equação dos juros simples. Os juros é 4.050, o capital 90 mil. Eu quero encontrar aqui a taxa, certo? E aí eu vou olhar aqui nas alternativas que todo mundo tem um símbolo da porcentagem. Então eu vou escrever a taxa sobre 100. Quando eu faço isso, meu resultado já sai com um símbolo. Se eu não fizer, no final eu vou ter que converter, tá? O decimal para porcentagem. Eu prefiro colocar o 100 aqui, por quê? Porque aí eu já consigo simplificar um pouco. Vezes a quantidade de períodos, que no caso aqui vai ser 5. Então, estou usando aqui a equação juros igual capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Coloquei embaixo do i o 100 para poder ter o resultado aqui em porcentagem. Aí aqui eu simplifico, ó, zeros vão com zeros, ok. 4.050 vai ser igual 9 vezes 5, 45. Repete aqui, ó, 2 zeros que foi o que sobrou, vezes i. E aí eu vou encontrar aqui i igual a 4.050 dividido por 4.500. Esse resultado ele já vai sair com o símbolo de porcentagem e também ao mês. Como é que eu sei que ele vai sair aqui ao mês? Porque esse valor aqui ele já está em mês, né? No caso são 5 meses, então vai sair ao mês. É 4.050 dividido por 4.500, 0,90% ao mês. Gabarito da questão, letra C. Questão número 2 da banca IBFC. Um capital de 30 mil, aplicado com taxa de juros simples durante 5 meses, resultou em um montante de 31.050. Assinale a alternativa correta, que apresenta a taxa de juros anual dessa aplicação. Considere duas casas decimais. Bom, então vamos analisar aqui a nossa questão. Nós temos o capital, temos o montante, temos aqui a quantidade de períodos, e nós queremos aqui uma taxa que vai ser expressa em porcentagem, porém, ao ano. Tá? Vamos olhar aqui para as alternativas sempre, para poder ter essa referência. Bom, juros simples vai ser dado por capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Tudo bem, essa aqui é a forma. Os juros também podem ser calculados como a diferença entre o montante e o capital. Então, a gente vai usar aqui o montante e o capital, fazer a diferença, 31.050 menos 30 mil, resultando em 1.050 de juros. Então, isso aqui vai ser os juros. Aí eu vou pegar esse valor e vou escrever na equação. 1.050, que são os juros, vai ser igual ao capital, 30 mil. Esses juros são decorrentes a esse valor, né, de 30 mil, aplicado aqui durante 5 meses. Então, 30 mil vezes a taxa. Como eu quero que apareça esse símbolo da porcentagem, eu já vou colocar aqui um 100 aqui embaixo. Então, quando eu coloco o i dividido por 100, o resultado já vai vir em porcentagem. Vezes a quantidade de períodos, que é 5. Só que se eu colocar aqui 5, se eu colocar em mês,
tá? São 5 meses, o resultado vai estar ao mês. Como ele pede aqui ao ano, a gente vai dividir aqui por 12. Ah, olha só, 5 por 12, eu vou ter aqui um resultado decimal. Só que ao invés de fazer isso, eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu vou fazer aqui os produtos, por enquanto não vou mexer com esse valor. Vou simplificar aqui esses zeros, vai ajudar, ó. Simplifica aqui esses zeros, 1050 vai ser igual 3 vezes 5 dá 15. Repito aqui esses dois zeros que sobrou, vezes I, dividido por 12. E agora, o que eu faço? Eu vou pegar o 12 e vou passar multiplicando e vou passar o 1.500 dividindo. Ou eu posso dividir aqui por 12 e depois passar dividindo. Então, vamos dividir 1.500 dividido por 12. 1 vezes 12, 12. Sobrou 3, desce o 0. 2 vezes 12, 24. Sobra 6, desce o 0. 5 vezes 12, 60. Resta do 0. Então, aqui vai ficar 1.050 dividido por 125 vezes I. Logo, I vai ser 1.050 dividido por 125. Eu peguei aqui o 125 e passei dividindo. E o resultado aqui, eu já sei que vai sair em porcento, né, em porcentagem ao ano. Bom, agora a gente vai fazer essa divisão. 1.050 dividido por 125. Então, vamos lá, deixei bastante espaço aqui, ó. 1.050 dividido por 125. Aqui no caso, ó, não vai dar por 1, tá? A gente vai pegar aqui, ó, 1 não pode com 125, é menor. Pego aqui 10, também não dá. 105 também não dá. Mas o 1.050 vai dar. Então, eu vou multiplicar aqui por um valor que seja próximo do 1.050. Então, já sei que o número aqui vai ser um número alto. Aí, aqui nas opções eu tenho, olha só minhas opções. 0,70, 7, 8, 8,40 e 9,20. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar como referência o 8, porque ele aparece aqui duas vezes. Então, eu vou pegar o 8 e vou multiplicar. Vai ficar 8 vezes 5, 40, põe 0 e vai ao 4. 8 vezes 2, 16, com mais 4, 20, põe 0 e vai ao 2. 8 vezes 1, 8, com 2, 10. Então, multipliquei por 8, sobrou aqui 50. Tá? Vou colocar uma vírgula e vou adicionar um 0. Agora eu vou multiplicar aqui por 4. Ó. 4 vezes 5, 20, põe 0 e vai ao 2. 4 vezes 2 vai dar 8, com 2, 10, põe 0 e vai 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. Deu certinho aqui, ó. 8,4. Só que ele pediu duas casas decimais. Então, vai ser 8,40% ao ano. Vou voltar agora. Escolher aqui a minha alternativa correta. Alternativa correta aqui no caso, letra D. Podemos marcar e seguir para a próxima. O investidor aplicou um capital de 150 mil à taxa de juros simples por um período de 90 dias, resultando em um ganho de 6.750. A taxa de juros anual dessa aplicação é: letra A, 15%, letra B, 18%, letra C, 16%, letra D, 11% ou letra E, 12%. Então, vamos analisar aqui a nossa questão. Aqui nós temos o capital é 150 mil. Queremos encontrar aqui a taxa, né? Ele já coloca que é uma taxa de juros simples. O período, a quantidade de período, 90 dias. E nós temos aqui o ganho, né? Esse ganho corresponde aos juros, de 6.750. Então, vamos começar colocando a equação dos juros simples. Juros vai ser igual ao capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. E colocamos aqui os valores que nós já temos. 6.750 corresponde aqui aos juros. Temos o capital, que é 150 mil. Cuidado para não errar aqui a quantidade de zeros, tá? Confundir aqui com a vírgula, que separa, né, o que é dinheiro. Então, temos esses dois zeros aqui que às vezes a pessoa confunde. Então, se quiser, você pode até marcar qual é o valor certinho para colocar aqui. A taxa, nós vamos encontrar essa taxa em porcentagem. Note que em todos temos aqui o símbolo da porcentagem. Então, aqui a gente consegue colocar esse 100. Esse 100 vai fazer com que a taxa já venha em porcentagem, o resultado final.
E agora, com relação ao tempo ou à quantidade de períodos, a gente vai ter que trabalhar com 90 dias. 90 dias corresponde a 3 meses, tá? 3 meses, que corresponde a 1/4 do ano. Então, na verdade, como ele quer a taxa de juros anual, aqui a gente não vai usar 90, aqui nós não vamos usar 3, aqui nós vamos usar 1/4, porque isso aqui, ó, é a quantidade do ano que corresponde a 90 dias. Então, essa aqui é uma parte fundamental da nossa questão. Simplificamos aqui os zeros, sobrou aqui 1.500 por 4, tá? Aqui eu vou dividir 1.500 por 4 para ver quanto é que vai dar. Então, 1.500 dividido por 4. 3 vezes 4, 12. Sobrou 3, desce o zero, marca esse zero para saber que ele já desceu. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 2. Marca o zero, que vai descer, deu 20. 5 vezes 4, 20. Resta o zero. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, 6.750 igual, aqui já foi os zeros e aqui foi a divisão. 375 vezes I. Então, I vai ser igual a 6.750 dividido por 375. Vou apagar aqui e vou fazer esse cálculo para a gente ver quanto é que dá. 6.750 dividido por 375. Aqui no caso vai ficar 1, tá? 1 vezes 375. 5 menos 5, 0. 7 menos 7, 0. 6 menos 3, 3. Deu 300. É menor do que 375. Aí vai descer o zero aqui. E aí nós vamos ver por quanto é que eu vou multiplicar aqui para dar 3.000, tá? E aí o número mais próximo aqui que a gente vai ter, ó, vou multiplicar por 8. 8 vezes 5, 40. Põe um zero e vai ao 4. 8 vezes 7, 56. Com mais 4, 60. Põe um zero e vai ao 6. 8 vezes 3, 24. Com 6, 30. Resta o zero. Então, nós temos aqui 18. Esse 100 que eu coloquei aqui embaixo já traz para cá o símbolo da porcentagem. Aqui, como eu usei 1/4, então já usei aqui ao ano. Então, porcento ao ano, gabarito, letra B. Em 1/1 de 2023, a empresa Floresta contraiu uma dívida com terceiros no valor de 30.000. A empresa pagou toda a dívida em 31/10 de 2023, no valor total de 45.000, somando-se principal e juros. Considerando o regime de juros simples, assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros mensal paga no empréstimo. Letra A, 2,50. Letra B, 5. Letra C, 4,20. Letra D, 3. Ou letra E, 4%. Bom, vamos analisar aqui a nossa questão. Ele já coloca aqui que vai ser juros simples. Então, juros, capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Os juros nós temos, que é 15.000, porque 45.000, ele coloca que foi o principal. O principal é 30, mais os juros, tá? Então, os juros aqui são de 15.000. 15.000 de juros. O capital é quanto ele pegou aqui de empréstimo, no caso, 30.000. A taxa, a gente vai colocar um 100 aqui embaixo, para que o resultado saia em porcentagem. Então, para que apareça o símbolo da porcentagem, eu posso colocar esse 100 embaixo aqui do I, para que facilite aqui meus cálculos. Vezes a quantidade de períodos, tá? Que pode ser representado pela letra T. Em alguns livros vai vir como a letra N, mas corresponde à mesma coisa. Para a gente calcular a quantidade de períodos, eu vou fazer o seguinte, ó. O primeiro mês aqui do empréstimo foi 1/1. Então, eu vou escrever assim, ó. 1/1 foi o primeiro mês, depois 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, eu vou até essa data aqui, de 31/10. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, aí não acabou, tá? Ele foi até 31/10. Aí agora sim a gente faz a contagem de períodos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Então, o T vai ser igual a 10 meses. Tá? Ele pede aqui a taxa mensal. Então, esse T, se eu errar aqui essa contagem, o meu cálculo fica errado. Então, aqui, ó, vezes 10. Vou simplificar aqui o máximo, tá? Vou simplificar esse zero aqui do 10 com esse zero do 100. Esse zero aqui eu vou simplificar com esse. O que sobrou aqui foi 15 mil e aqui sobrou apenas 3 mil. Então, I vai ser igual a 15 mil dividido por 3 mil. Os zeros eu simplifico. 15 dividido por 3, 5. 5%, porque eu coloquei esse 100 aqui para que nascesse o símbolo da porcentagem, tá? E aqui, como eu usei mês, 5% ao mês. Gabarito da questão, letra B. Assinale a alternativa que apresenta o valor do montante de uma aplicação financeira de 50 mil durante 3 meses com taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Letra A, 3.750. Letra B, 5.200. Letra C, 53.750. Letra D, 55.200. Ou letra E, 55.800. Bom, nós queremos aqui o montante. O montante vai ser dado pela soma do capital mais os juros. Então, o nosso montante vai ser 50 mil mais os juros, tá? Que serão juros simples, né? Ele coloca aqui. Bom, então o meu resultado tem que ser maior que 50 mil. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra B. Para calcular os juros, nós vamos usar a equação. Capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Então, juros, 50 mil, vezes a taxa, que é de 2,5% ao mês. Então, 2,5 sobre 100, vezes a quantidade de períodos, que no caso aqui serão 3, né? São 3 meses. Então, multiplicamos aqui por 3. Zeros vão com zeros, tá? Por enquanto, aqui eu tirei esses 2 zeros do 100 e 2 zeros do 50 mil. Então, juros. Um desses zeros aqui do 500, né, que sobrou, eu vou tirar essa vírgula. Então, vou tirar o zero e vou tirar a vírgula. Vai ficar 50 vezes 25 vezes 3. Vou multiplicar aqui o 3 vezes 25. 50 vezes 75. E vou fazer aqui do lado, tá? 75 vezes 5. Vou deixar esse zero ele vai ficar aqui, tá? E eu vou multiplicar 50 vezes 75. 5 vezes 75, no caso. 5 vezes 5, 25. Põe o 5 e vai ao 2. 5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Então, aqui vai dar 3.750 de juros. Aí, eu vou pegar esse valor, vou somar aqui com 50 mil. 3.750 com 50 mil. 53.750. Esse aqui é o meu montante. E aí o gabarito vai estar aqui na letra C. Podemos marcar e seguir para a próxima. Uma empresa possui atualmente 120 mil em recursos disponíveis e precisa pagar uma dívida que vencerá dentro de 3 meses a partir de hoje, no valor de 129 mil. Então, temos aqui a primeira parte do nosso problema. Resolveu fazer uma aplicação financeira com seus recursos disponíveis, no caso aqui os 120 mil, para juntamente aos juros que serão recebidos, poder pagar a sua dívida no vencimento. Assinale a alternativa que apresenta qual a taxa de juros simples a empresa deve escolher para fazer sua aplicação financeira. Letra A, 2,5% ao mês. Letra B, 3,6% ao mês. Letra C, 4% ao bimestre. Letra D, 7% ao trimestre. Ou letra D, 25% ao ano. Bom, vamos entender aqui o nosso problema. A empresa tem 120 mil e ela precisa de 129 mil. Então, para que ela pague, né, esses 129 mil, ela precisa de 9 mil de juros. Então, ela precisa fazer uma aplicação financeira de tal forma que ela consiga gerar 9 mil de juros para somar com os 120. Tá? O montante vai ser o capital mais os juros. Ela precisa pagar 129 mil, que é esse valor aqui, e ela só tem 120.
Então, os juros que ela precisa receber dessa aplicação financeira tem que ser de 9 mil. Bom, descobrimos aqui quanto ela precisa de juros. Agora, o que a gente vai fazer? Vai pegar a fórmula dos juros simples, capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos, e vai substituir os valores. A gente vai ver que vai faltar apenas a taxa. O restante a gente vai ter os juros 9 mil, que é o que ela precisa para fazer o pagamento. O capital que vai ser aplicado vai ser o que ela tem disponível, que é os 120 mil. A taxa, como aqui está todo mundo em porcentagem, anote que todo mundo tem o símbolo da porcentagem. Todas as alternativas apresentam aqui o símbolo da porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo, dividido por 100. Colocando aqui dividido por 100, já vai aparecer o símbolo da porcentagem. Não precisa mais se preocupar com isso. E o tempo vai ser justamente a quantidade de períodos, que vai ser aqui o vencimento em 3 meses. Então, a gente vai colocar aqui o 3. Aí eu simplifico aqui esses zeros com esses, tá? Vai ficar aqui 9 mil igual 1.200, que é o que sobrou depois de simplificar aqui os zeros, vezes 3. 3.600 vezes I. Como eu quero I, 9.000 dividido por 3.600. Esse valor que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí eu vou simplificar aqui, ó, esses zeros com esses zeros e vou dividir 90 por 36. Aqui 2 vezes 36, 72. 90 empresta 1, aqui vai ficar 10, menos 2, 8. Aqui ficou 8. 8 menos 7 dá 1. Deu 18. 18 é menor que 36. Põe uma vírgula, põe um zero. 5 vezes 36, 180, resta o zero. Então, nós temos aqui, ó, 2,5. Aí, o que eu vou colocar após o 2,5? Como eu coloquei esse 100 aqui, vai ser 2,5%. Já tem o símbolo da porcentagem. E como o 3 ele está em mês, né? São 3 meses. Então, esse valor que eu encontrei, ele está ao mês. E aí, o gabarito vai ser aqui a letra A. Letra A, nós temos aqui, ó, 2,5% ao mês. Podemos marcar e seguir para a próxima. Uma aplicação feita no regime de juros simples rendeu um montante igual a 17 mil após 5 meses, a uma taxa de 4% ao mês. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta os juros obtidos por esta operação. Então, vamos lá. Nós temos duas equações para calcular o montante. O montante pode ser calculado como o capital mais os juros, ou o montante pode ser calculado como o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes a quantidade de períodos, que pode ser representado pela letra N ou pela letra T. Aqui tanto faz, depende do autor do livro. Eu gosto de usar a letra T. Então, nós temos aqui, ó, 5 meses, que é a quantidade de períodos, 4% ao mês, que corresponde à taxa, e temos o montante, que é 17 mil. Esse aqui é o nosso montante. Então, vou substituir nessa equação, vou determinar aqui quanto é o capital. 17 mil é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa, que é de 4%, então 4 sobre 100, vezes a quantidade de períodos, que é 5. Aqui a gente faz o produto, 4 vezes 5 dá 20, dividido por 100. Então, 17 mil igual a C, que multiplica 1 mais 4 vezes 5, 20. Eu vou fazer essa continha aqui, ó, para levar o resultado. 4 vezes 5, 20. Dividido por 100, 0,2. Tá? Corta esse zero aqui, ó, 0 com 0, e anda uma casa, vai ficar 0,2. Então, aqui, 1 mais 0,2, 17 mil, é igual a C, que multiplica 1,2. C vai ser igual a 17 mil dividido por 1,2. Eu vou pegar esse 1,2, vou passar dividindo. E agora a gente vai fazer aqui essa divisão. Então, temos 17 mil dividido por 1,2. Tira essa vírgula, coloca um zero. Aqui vai ficar 1. 1 vezes 12, 12.
17 menos 12 dá 5. Desce o 0. Esse 0 marca que desceu. Coloque ele aqui, ó. 4 vezes 12 vai dar 48. 50 menos 48, 2. Desce o outro 0. Coloca aqui. 1 vezes 12, 12. Sobrou 8, né? 20 menos 12 dá 8. Desce o 0, sempre marcando para não esquecer. Agora aqui a gente vai multiplicar por 6, né? 6 vezes 2, 12 foi 1. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. 72. Sobrou aqui 8. Desce o outro 0. E aqui vai ficar 6 novamente. 6 vezes 12, 72. E assim a gente vai ter aqui, ó, uma dízima. Então, vou colocar apenas 66. Se a gente continuar aqui, né, vai pôr a vírgula, vai pôr 0. E vamos usar esse resultado aqui como valor para poder calcular o montante, para calcular os juros. Então, 14.166,60. Vou aproximar isso aqui, tá? Porque aqui vai ficar 6,67. Então, esse é o valor do capital. Agora eu vou pegar essa equação aqui e vou pegar esse valor para a gente descobrir. A gente tem um valor aqui, ó, 14.166,67 centavos e tem um 17 mil. Vou fazer a diferença. A gente vai fazer o seguinte, ó, montante, capital, mais os juros. O montante é 17 mil e o capital 14.166,67. Quem é que falta encontrar? Os juros. Só que para a gente encontrar os juros será o montante menos o capital. Será 17 mil menos esse valor. Então, 17 mil, coloca 00, menos 14.166,67. Esse daqui vai emprestar 1, vai passar a ser 6. O último é 10 e o restante é 9, onde tem o 0. Você pode fazer assim direto. 10 menos 7 dá 3. 9 menos 6 vai dar 3, vírgula abaixo de vírgula. 9 menos 6, 3. 9 menos 6, 3. 9 menos 1, 8. E 6 menos 4, 2. Então, esse é o valor dos juros. Os juros, 2.833,33 centavos. Nosso gabarito, ele se encontra aqui na letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima. O empresário tem um capital de 80 mil e aplica uma taxa de 2,5% ao mês durante um trimestre. Assinale a alternativa que apresenta os juros acumulados no período. Letra A, 6 mil. Letra B, 3 mil. Letra C, 9 mil. Ou letra D, 1.500. Bom, nós temos aqui uma questão bem tranquila, onde ele pede os juros e a gente vai usar a seguinte equação. Juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes a quantidade de períodos. Então, os juros serão 80 mil, que é o valor do capital, 80 mil, vezes a taxa, 2,5% ao mês. Então, 2,5 sobre 100, vezes a quantidade de períodos. Aí nós temos que observar aqui o seguinte, ó. Aqui está o mês e aqui ele me deu um trimestre. Então, um trimestre corresponde a 3 meses. A gente precisa fazer essa continha aqui, ó, e substituir apenas o 3. Aqui nós simplificamos zeros com zeros. Um zero aqui do 80 mil, eu vou tirar essa vírgula. Vai sobrar 80 vezes 25 vezes 3. Juros será 80 vezes 75, tá? Multiplica aqui, ó, 25 vezes 3. O juros será igual a 6 mil, tá? 80 vezes 75, 6 mil, vou fazer aqui do lado, 75 vezes 80. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 7, 0. 8 vezes 5, 40. Com o 0 vai ao 4. 8 vezes 7, 56. Com mais 4, 60. Tá? E a gente soma tudo. 0, 0, 0 e 6. Temos aqui o resultado, 6 mil. Aqui a gente pode fazer também, para simplificar, caso você queira ganhar um tempo, apenas o 8 vezes 75,
e repetir o zero. Então, você deixa esse zero aqui e faz 8 vezes 75. 8 vezes 5, 40. Com o zero vai ao 4. 8 vezes 7, 56. Com mais 4, 60. Só lembra que você vai trazer isso aqui para cá. E aí você chega ao resultado. Gabarito da questão, letra A. Uma empresa pediu um empréstimo com juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. Em dado período, obteve 270 mil de juros incorridos na operação. Diante do exposto, assinale a alternativa que contém o valor que a empresa tomou emprestado. Então, ele quer saber aqui o capital. Então, vamos começar colocando a equação dos juros simples. Juros, capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos, que eu vou chamar aqui de T. Então, juros, 270 mil. O capital é justamente o que nós queremos, né? O valor que a empresa tomou emprestado. A taxa nós temos que é 6%, 6 sobre 100. E a quantidade de períodos vai ser 9, são 9 meses. Então, aqui a gente coloca um 9. Aí aqui eu posso multiplicar e dividir por 100, tá? 6 vezes 9, 54. Então, a gente pode fazer esse produto aqui, que vai dar 54, e dividir por 100. Ou eu posso pegar o 100 e passar multiplicando e o 54 dividindo. Então, para não trabalhar aqui com 54 sobre 100, vai dar 0,54. Para não trabalhar com esse valor com vírgula, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever que C é igual a 270 mil, que é esse valor, vezes 100, dividido por 54. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui 2.700 e dividir por 54. Aí, por que eu vou pegar 2.700? Vou fazer uma observação que é o seguinte. Em todas as alternativas, nós temos 4 zeros aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reservar os 4 zeros, os 2 do 100 e os 2 que estão aqui. E aí eu vou fazer essa divisão. O resultado, eu vou colocar aqui o resultado e vou colocar os 4 zeros. E aí está feita a minha conta. Então, ó, 2.700 no caso, dividido por 54. 5 começa com 5, porque todo mundo aqui começa com 5. Então, é bom observar o que tem nas alternativas. 5 vezes 4, 20. Põe o 0 e vai ao 2. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27. Resta o 0. Esse 0 que está aqui, que sobrou, ele vem para cá. Então, nós temos um capital de 500 mil. Gabarito da questão, letra B. Seja bem-vindo à resolução da questão 10 do nosso e-book sobre juros simples. Um celular é vendido na loja ABC XYZ, com a possibilidade do comprador escolher entre duas opções. Primeira opção, pagar R$4.000 à vista, sem desconto. E a segunda opção, pagar 20% de entrada, mais um pagamento no valor de R$3.500 após um mês da data da compra. Assinale a alternativa que apresenta qual é a taxa de juros ao mês que a loja ABCXYZ está cobrando para quem escolher a segunda opção. Letra A, 10,52%. Letra B, 9,38%. Letra C, 8,61%. Ou letra D, 7,95%. Então, vamos voltar aqui e analisar a nossa questão. Ele quer saber quanto uma pessoa que escolhe aqui a segunda opção está pagando de taxa de juros, tá? Taxa ao mês. Aqui nesse caso, primeiro a gente vai ter que calcular esses 20% de entrada, tá? 20% seria calculado com relação aqui ao preço à vista. Então, 20 sobre 100 de 4.000, 20% de 4.000. Elimina aqui os zeros, 2 vezes 4, 8, e repete os zeros. Então, essa entrada corresponde a R$800. A pessoa foi lá, deu R$800 e ela vai ter que fazer um pagamento de R$3.500. Então, olha só, 3.500 mais 800 não vai dar 4.000. Vai dar quanto? 4.300, tá? 4.300. Só que se eu fizer a conta desse jeito, não vai dar certo.
qual é o caminho correto? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui o valor 4.000, vai subtrair essa entrada, subtrai, e vai sobrar aqui quanto você está devendo. Isso aqui é o teu débito. Aí, com relação a esse débito, você vai pagar 3.500. Então, quanto é que nós temos de juros? Juros, R$300, tá? Você tem R$300 de juros em cima desse capital, que é o seu débito. Aí, agora sim, a gente vai fazer o nosso cálculo de juros. Juros, capital, vezes taxa, vezes a quantidade de períodos. Então, os juros de 300 vai ser igual ao capital, 3.200, tá? Porque é com relação a esse valor aqui que está sendo cobrado os R$300. Vezes a taxa, que eu quero em porcentagem, olha só, tá todo mundo aqui em porcentagem. Então, para a gente encontrar com esse símbolo, o ideal é colocar o 100 aqui. E como eu quero ao mês, vai ser apenas um período. Então, zeros vão com zeros. E agora sim, a gente vai ter aqui a taxa. A taxa, 300 dividido por 32. Então, esse resultado aqui vai ser nossa resposta. Então, a taxa vai ser 300 dividido por 32, que eu vou fazer aqui do lado. 300 por 32. Vou multiplicar aqui, ó, por 9. Vou pegar o 9 como referência. 9 vezes 2, 18. Põe o 8 e vai 1. 9 vezes 3, 27. Com mais 1, 28. Então, deu bem próximo. Aqui empresta 1, fica 2. Aqui ficou 10. Só que esse empresta novamente, aqui fica 9. E aqui fica 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 8, 1. 2 menos 2, 0. Põe uma vírgula, põe 0. 3 vezes 32. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Subtrai, ó, pede o emprestado. 10 menos 6, 4. Aqui ficou 11. 11 menos 9, 2. Põe o 0 novamente, já está pago com a vírgula. E agora a gente multiplica por 8. 8 vezes 2, 16. Foi 1. 8 vezes 3, 24. Com mais 1, 25. Passou, né? No caso, então aqui, ó, seria 7. Mas o valor mais próximo que a gente vai ter vai ser a letra B. 9,38. Então, cuidado com esse tipo de questão, porque o teu capital vai ser o que ficar para o débito. Então, quanto ficou do débito é que você vai calcular com esse valor, tá? Se você calcular com esse valor aqui, ó, vai ficar errado. Se eu usasse aqui 300 de juros e 4.000 de capital, aí a questão ficaria errada. O valor que eu estou devendo é apenas 3.200. Portanto, o gabarito aqui é a letra B. Podemos marcar e seguir para a próxima.